tenho a honra de chamar aqui no programa o ex-ministro de Relações Exteriores, ex-chanceler, ministro Ernesto Araújo, está com a gente. Bom dia, Ernesto, tudo bem? Bom dia, Marco Antônio, tudo bem? Espero que com vocês também, com o seu público aí, muito bom estar aqui. Tudo ótimo. Ernesto, eu queria começar trazendo o último print, Rodrigo, que está na pauta 2, que é uma dúvida minha. Não é esse não. Volta naquele do desleitor da Folha. É aquele printzinho do desleitor. Ele está no finalzinho ali. Eu vou só puxar aqui para ler para você, Ernesto. Eu acho isso sensacional. Aí, ó. Pedido de Bolsonaro para ir aos Estados Unidos é absurdo. Disse o leitor, Ernesto. E o Bolsonaro... O leitor falou. O leitor ataca novamente, meu amigo. O leitor está sempre ali na espreita. E ele, Ernesto, o Vilardi, advogado do Bolsonaro, mandou o convite oficial do gabinete da cerimônia de posse do Donald Trump, abriu todas as informações e tem muita gente curiosa sobre o que está acontecendo. Como que você enxerga a situação atual que envolve o Alexandre de Moraes, Trump e o Bolsonaro? Então, Marco Antônio, como tudo que envolve o Trump, por um lado, e o Brasil de Bolsonaro e de STF, por outro, é uma coisa sui generis, né? Nunca aconteceu, então não tem precedente. O Trump está inovando, porque a posse de um presidente americano nunca foi um evento que tivesse essa participação protocolar de chefes de Estado estrangeiros que a gente está acostumado a ver no Brasil e em outros países latino-americanos, sobretudo, né? Normalmente tem aquela cerimônia, né, no Capitólio, aquele juramento, aquilo ali é basicamente com a cúpula política ali americana e a população ali assistindo, quem quiser, e nesse dia, na véspera, no dia seguinte, existe uma série de eventos, tipo jantar, recepção, tem até um baile e tal, onde são convidadas pessoas ali que querem basicamente fazer lobby, né? Fazer lobby já com a administração que está entrando. Alguns querem mostrar que estão perto, outros querem que estão longe, querem ficar mais perto, coisas desse tipo. Mas basicamente é um evento americano, né? O Trump, conforme eu tenho analisado aí nos programas que eu faço, ele está querendo criar uma rede de aliados, está criando uma rede de aliados ao redor do mundo, né? Ele vem com uma política que tem a ver com o que ele fez no primeiro mandato, mas muito mais intensa, de criar essa rede e de tentar influenciar, né, outros países para uma linha no sentido conservador, no sentido de defesa da democracia, da liberdade, no sentido de contrarrestar aí os inimigos dessa liberdade, basicamente, né, o projeto totalitário, o projeto globalista e tudo isso. Então, um dos instrumentos que ele encontrou aí para fazer isso, para caracterizar essa rede, foi o de convidar alguns chefes de Estado, ou ex-chefes de Estado, ou futuros, quem sabe, chefes de Estado estrangeiros, para virem, de alguma maneira, participar dessas festividades da posse, né? Então, com isso, ele cria uma... Olha, esses aqui são os meus aliados. Ah, são só os meus aliados? Não, tem outros, né? Por que os outros não estão sendo convidados? Aí começa aquele negócio. Ele está fazendo algo que é muito do meio empresarial, né? Ele está criando escassez, né? Ele lançou um produto que é convite para chefe de Estado estrangeiro para a posse do Trump, né? Então, só tem meia dúzia de modelos desse produto, então todo mundo quer e tal, fica todo mundo ali querendo, de alguma maneira, estar presente nisso, né? E mostrar que faz parte, digamos, dessa rede. Então, só para completar, é algo que não tem precedente, não existe, então, por exemplo, no Brasil, a posse presidencial ela é organizada pelo cerimonial do Itamaraty, junto com o cerimonial da presidência, ali no processo de transição, tem decreto e tudo. Então, tem convite, você vai convite. Então, para o chefe de Estado estrangeiro, né, recebem todos por nota de embaixada, né, e assim por diante. Não existe isso nos Estados Unidos, não existe. A posse é organizada por uma entidade privada, do presidente que está tomando posse. Então,
isso tem a ver com a controvérsia que está existindo. Não tem um convite assim, do Departamento de Estado ou do protocolo da Casa Branca americano para convidar os chefes de Estado. Né? Não tem firma reconhecida, Ernesto? Não tem firma reconhecida. Não tem firma reconhecida, não está notarizado, não tem o oficial do registro do tabelião aqui do Brasil que vai lá fazer com selo, não tem aquele, qual que é o nome que fazia na carta antigamente lá, com anel? Não tem nada disso. Então. Exato, o lacre, né? Não, pois é. Então, existe um substrato político imenso aí nisso, né? Essa criação de uma rede. E é óbvio que muitos setores do Brasil não querem, né, que haja essa ligação entre alguém que ainda é visto como um líder da direita brasileira e esse novo esquema de poder, que é o que o Trump está montando. Né? Então, qualquer pretexto serve, não tem a firma e tal, não tem o carimbo e tal. Deixa eu perguntar, Rasta, você tem uma pergunta para o ministro? Tenho. Ernesto, muito obrigado pela sua participação aqui, já acompanho você há um bom tempo, viu? Sou um admirador do seu trabalho, mas eu queria saber o seguinte, você acha que o Trump vem com novas lições aprendidas? Você acha que ele entendeu a esquerda? Você acha que ele entendeu realmente o globalismo e os inimigos que basicamente tentaram colocar ele na cadeia? Ou você acha que ele ainda não sacou isso muito bem? Então, Rasta, bom te ver aqui também. Eu acho que ele entendeu, tá? Ele entendeu. Basicamente, ele teve uma percepção já lá em 2016, né, em relação ao globalismo, começou a falar disso, né, começou a falar das novas maneiras pelas quais a esquerda e o totalitarismo trabalham no mundo, né, mas quando chegou à presidência, ele não implementou tudo, realmente, em parte porque ele tinha uma agenda muito econômica e tal, de uma reforma tributária, tinha outras reformas, se dedicou bastante a isso, e em parte também por causa do Deep State, né, do Estado profundo, que queria que tudo continuasse igual, ou seja, que o mundo continuasse então, rumando para o lado do estatismo, para o lado no fundo, do totalitarismo e tal. E aí veio a pandemia e tal, e foi um grande triunfo desse Estado profundo, né, foi um momento em que se achou que o mundo estava caindo definitivamente numa espécie de estatismo global a pretexto da questão sanitária. Então, com isso, acho que com isso o Trump aprendeu muito, né? Aprendeu na cara, inclusive. Por que ele perdeu a eleição de 2020? A economia estava ótima, os Estados Unidos estavam ótimos, a perspectiva é que ele ganhasse a reeleição, perdeu porque veio a pandemia, né? Que é algo que, bom, não vamos discutir tanto assim, né? Mas que foi sujeito a, aparentemente, né, toda uma série de manipulações. De onde que veio a pandemia? Veio de uma entidade internacional, multilateral, OMS, e de uma cultura, de um caldo de cultura, né, globalizante, junto com o projeto totalitário da China, e junto com a manipulação do Estado profundo. Então, olha, isso aí são os inimigos que derrubaram o Trump em 2020. Então, até por isso, ele vem com uma análise diferente, que, olha, tem que pegar para valer, né, com esses inimigos, certo? Então, o Trump, acho que ele tem muito isso. Claro, ele tem uma visão de mundo que depende muito de determinados aspectos concretos. Então, ele viu esses aspectos concretos, certo? E agora ele vem, como dizem os americanos, eu acho que ele tirou as luvas, né? Ele vem para a briga mesmo, sem se preocupar com, né, intermediários ou, como eu digo, firulas diplomáticas e tal. Não, olha, os Estados Unidos precisa expandir o seu poder. Então, como é que a gente faz isso, né? De novo, criando essa rede de apoios e de alianças internacionais. Mas você está interferindo na política interna da Inglaterra, por exemplo, deixando claro que você é contra o governo trabalhista. Estou mesmo, né? E é isso. Né? E assim por diante. Claro que isso tem um impacto em América Latina e tudo. Então ele está com uma visão clara de que se você chegar e falar, como é que faz sempre, né? Tá aqui o então vou copiar como é que faz sempre. Não, né? E se você se preocupar com protocolos e retóricas e tal, não vai fazer o que precisa ser feito em termos de recriar o mundo livre. Basicamente, eu acho que é isso que ele quer. Então,
ele está inovando em tudo, está inovando na maneira de... Né? Ele é um excelente comunicador, então entendeu também que a comunicação é vital, está fazendo isso de uma maneira que tem a ver com o primeiro mandato, mas muito mais intensa, muito mais clara e muito mais, assim, desprendida, no sentido, olha, não tem mais status quo. Ele tá mais solto. Ele tá mais solto. Tá jogando mais solto. Tá mais malemolente. Isso. Sté, você tem uma pergunta para o Ernesto? Eu tenho a impressão que aqui no Brasil não importasse como o Bolsonaro apresentasse, o Alexandre de Moraes ia fazer daí para pior, tá? Então eu não acredito em nada do que esse cara peça. Ele não quer comprovação, ele quer encher o saco e passar autoritarismo, né? Por assim. Ernesto, a minha dúvida sobre esse novo governo Trump é se ele vai ser um pouco mais beligerante, né, dessa vez. Eu digo em termos de resposta militar externa, né? Eu acho que está muito claro que com a Palestina ele vai ser mais duro, mas eu queria saber em termos de Venezuela, essas coisas. A Maria Salazar, a semana passada, falou sobre isso, né? A semana passada, perdão, na cerimônia aquela cerimônia fraudulenta de posse do Maduro, e qual que é a sua impressão, tá? Você acha que ele vai ser militarmente mais duro dessa vez ou vai ser a mesma coisa da outra vez? Então, o Trump ele ficou com essa imagem, né, de ser beligerante, mas ele foi, e ele gostava de falar disso, né, o único presidente em memória recente dos Estados Unidos que não iniciou nenhuma intervenção estrangeira militar naquele momento. E ele se elegeu muito com o apoio da direita americana não anti-intervencionista, digamos, né, que não quer guerras, inclusive que é contra o apoio americano, embora não seja um envolvimento de soldados americanos, né, na guerra da Ucrânia. Então, ele tem esse lado que ele acho que continua cultivando. Olha, eu quero a paz pela força, né, impor, né, digamos, a presença americana apenas pela capacidade de ação e não pela ação direta, simplesmente com o medo que isso gera de intervenções. Então, para isso você precisa de duas coisas, né? Precisa ter os meios, né, de ação, os Estados Unidos têm, e embora, né, sempre se discute um pouco, durante governos democratas, eles tentam dar uma sucateada nas Forças Armadas americanas, mas sempre há uma capacidade muito grande de ação. Mas você precisa também da credibilidade, né? Para você não usar a Força Armada, você precisa que as pessoas achem que você pode usar, né? Então, se todo mundo souber, não, os Estados Unidos não vai intervir de jeito nenhum, todo mundo faz o que quer e não vai ter problema nenhum com os Estados Unidos, né? É o que vai acontecer. Se as pessoas... não, peraí, o Trump está lá, está armado, tem a capacidade de atuação, e então, de repente, ele vai agir. Então, vamos evitar que isso aconteça, né? E vamos trabalhar de outra maneira. Estou pensando todo mundo que pudesse, né, ser sujeito a alguma determinada ação militar. Então, eu acho que paradoxalmente a tendência é essa, de que o Trump falando com... E acho que ele tem essa credibilidade, justamente porque ele está jogando solto, né? Então, você não, de repente, Venezuela ou, sei lá, onde quer que seja, quem sabe, né? É claro que isso faz as pessoas, né, na Venezuela, no regime Maduro, pensarem diferente, porque Biden, todo mundo sabia que jamais faria nada militar contra o regime Maduro, né? Trump, as pessoas não sabem mesmo. Então, isso acho que tem um efeito, né? Tem um efeito sem o uso desse poder militar. Então, basicamente, eu acho que o Trump também tem esse diagnóstico. Você tem um mundo onde os países totalitários usam amplamente a força militar, direta ou indiretamente, através de mercenários, através de máfia, né? Então, Rússia, China, Irã, através de grupos terroristas, para cá e para lá. E aí você tem as democracias, né, ali paradinhas, né? Todo mundo no quartel, todo mundo quietinho e tal. Claro que os totalitários, terroristas e tal, vão avançar no mundo. Então ele, olha, peraí, pessoal, não estou garantido que o pessoal vai ficar dentro do quartel, não. Eu acho que é por aí. Muito, muito bom, Ernesto. Eu tenho só uma pergunta que é um gancho, inclusive, para a gente entrar no bloco 3. A gente está vendo a repercussão da Meta nos Estados Unidos e das falas do Mark Zuckerberg, o vídeo que ele postou, a implementação dessas políticas.
E eu acho muito interessante isso, porque a gente tem uma matéria que saiu neste instante, tá? 10h55, faz poucos minutos. CNN. Matéria da CNN, eu tenho alguns passos atrás, eu estou lendo no ar aqui em primeira mão, mas vamos lá. Fim de checagem vale apenas para os Estados Unidos, diz Meta, a Advocacia Geral da União do Messias. A empresa afirmou que expansão para outros países só acontecerá após testagem e aprimoramento. Então eles fizeram uma resposta, né, entregaram essa resposta, acho que ontem, para a AGU. Eu vou abrir aspas aqui só para mostrar o trecho que eles estão falando. A Meta desde já esclarece que no momento está encerrando seu programa de verificação de fatos independentes apenas nos Estados Unidos, onde testaremos e aprimoraremos as notas da comunidade antes de dar início a qualquer expansão para outros países. Para mim, isso daqui é completamente normal. Nada é feito da noite para o dia, nada é feito, né? Uma quebra paradigmática dessa, ela é parte de um projeto de implementação gradual. Mas o pessoal já está falando que a Meta, olha só, aqui eles vão continuar sofrendo chantagem, coerção da máfia que está instalada lá do consórcio, do Supremo, Polícia Federal, AGU. Mas como que o senhor enxerga essa situação para nós aqui no Brasil? Então, Marco Antônio, eu acho que, como você falou, isso é normal, né? A Meta provavelmente está também querendo ganhar tempo. Fala assim, não é que eu não esteja cumprindo aí com o que vocês querem aí desse consórcio, como você falou. Vamos testar primeiro nos Estados Unidos, mas também não está dizendo que não fará no resto do mundo, inclusive no Brasil, né? Eu acho que eles quiseram ganhar tempo com isso daí. Mas se você olha o vetor é no sentido do fim dessa checagem totalmente parcial de fatos que era feita. Isso o Zuckerberg deixou muito claro, ele veio a público, e tem vindo a público, né, de uma maneira muito clara. Se ele não quisesse fazer isso, não estaria vindo dessa maneira. E aí a gente liga com as coisas que a gente estava discutindo antes, né? Ele deixou claro aí em público, o Zuckerberg, que vai trabalhar junto com o governo Trump para, digamos, ajudar a implementar mais liberdade de expressão ao redor do mundo, né? Se ele não quisesse, não precisava ter falado isso. Então, lá naquela famosa fala dele, que gerou toda essa polêmica, ele fala da União Europeia, fala da China e fala do Brasil, enfim, da América Latina, né? Sabendo que ele está falando do Brasil. Ele não precisava então ter dado essa dimensão internacional. Só, que nos Estados Unidos a gente vai mudar e tal, mas bastava não falar do resto do mundo. Quando ele falou então dessa coligação entre a Meta, no caso, e o governo americano. Então, quer dizer o quê? Que eles vão ter instrumentos que são instrumentos do governo americano e não da Meta, né? Então, se alguém trabalha, por exemplo, no Brasil contra a Meta, se você é a Meta sozinha, né, o WhatsApp, ou o Instagram, o que seja, então cancela a conta dessa autoridade aí no Instagram, né, de repente, né? Não, está junto com o governo americano, né? Então, talvez até ele esteja esperando essa questão de ganhar tempo, realmente assumir o Trump, né, para que, então vocês querem vir atrás da Meta do Brasil? Então, olha só, né, tem isso aqui, tem aquilo ali. Eu acho que tanto o Zuckerberg quanto o próprio Trump, como o Elon Musk também, eles têm muita bala na agulha, né? Senão eles não estariam jogando tão soltos, né? Eles têm uma retaguarda, né, no sentido de, olha, se a gente vai para o embate, não apenas para o primeiro choque, né? Sim. Nós temos o que fazer, porque sabe que o primeiro choque virá com um contra-choque. Então, faz parte de uma estratégia, eu acho. Perfeito, Ernesto. Eu queria agradecer demais, Ernesto. A gente tem aqui, quem não conhece essa plataforma onde tem vários cursos do Ernesto Araújo, com toda a experiência dele, todo o know-how. Ele traz aí um curso de formação muito legal. Eu estou com o site aberto aqui, academiafolhapolitica.org. Então, se você ainda não conhece, quer se aprofundar, quer entender melhor as análises que o Ernesto faz, tem filosofia, ciência política, história, geopolítica, retórica, liberdade de expressão e globalismo, está falando de um monte de tema sensacional, um curso muito legal que eu estou vendo aqui, Ernesto, cheio de módulos, tem muito conteúdo. Entrem lá, academiafolhapolitica.org. E, Ernesto, obrigado por abrir um tempinho para falar com a gente. Sempre um prazer maravilhoso.
Um prazer também, Marco Antônio. Obrigado por mencionar aí a Academia Folha Política, meu trabalho lá. A gente tem falado muito justamente sobre esse novo mundo que o Trump está criando, querendo criar. É necessário, imperioso a gente entender isso, né? Estou trabalhando nisso lá. Mas muito obrigado, prazer estar com você aqui, com o Rasta, com a Esther. Sempre uma alegria estar com vocês e com o seu público aqui. Muito obrigado.